Bom dia, turma, né? Mais um dia de aula. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que esse afastamento está sendo bem complicado, bem difícil. Não ter ali os amigos do dia a dia, não ter ali também os professores para conversar, para tirar dúvidas, para interagir. Só que nós necessitamos desse momento não parar. Não podemos parar, não podemos deixar de aprender, não podemos deixar de ensinar. Então, isso é muito importante que a participação de vocês seja muito efetiva. Efetiva de que forma, professor? Efetiva perguntando, efetiva exercitando, efetiva também fazendo a execução das atividades no portal. Eu sei que hoje o portal está com alguma dificuldade, está com algum problema de manutenção, mas logo logo a gente vai voltar para ele. No entanto, hoje a nossa aula será gravada e dessa forma eu espero que vocês estejam acompanhando, por favor, a aula gravada. Essa aula, gente, ela vai ser colocada no canal no YouTube apenas para que possa ficar disponível o acesso de vocês em alguma plataforma, uma vez que o SES Educação não tem como eu colocar o vídeo lá, já que está fora do ar, tá bom? Mas as videoaulas gravadas devem ser postadas por lá, tá ok? Bom, gente, eu quero conversar com vocês, eu quero ter esse momento com vocês, porque eu queria entender o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo. Se você puder, manda uma mensagem para mim no privado, tá? Se aproxime, converse comigo. Eu não vou morder ninguém, não, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa aula de hoje. E essa aula ela vai estar falando sobre a questão ainda do continente americano. Por que eu estou insistindo em relação ao continente americano do capítulo 3 de vocês? Pelo fato que eu ainda não estou sentindo segurança por parte de alguns alunos quando eu passo aquelas atividades no portal, lá no Maestro e também na Geek. Algumas respostas elas estão sendo erradas, sendo enviadas erradas. São questões bem simples, porque essas questões elas são introdutórias e essas questões elas são vistas lá no oitavo ano. Então, isso praticamente está sendo uma revisão para vocês. Então, eu estou bem preocupado em relação a esse conteúdo. Então, eu vou novamente falar sobre esse conteúdo de uma forma um pouco mais acelerada, já que a gente já vinha falando sobre isso no mês passado e você já tem um pouco de noção sobre o continente americano. Então, hoje será uma aula exemplificando o que a gente já falou, tá? O que a gente já estudou, e eu espero que vocês acompanhem, tá bom? Bom, como vocês sabem, na unidade 3, no capítulo 3 de vocês, estará falando sobre o continente americano. Inicialmente foram os povos pré-colombianos, os astecas, os incas e os maias, onde eu dividi a classe em três grupos, onde que cada grupo ficou com um tipo de povo pré-colombiano, tá bom? Aquela atividade, como vocês mesmos souberam, vocês viram, eu anotei o nome dos alunos que participaram, alguns ficaram com algumas observações e outros faltaram, né? Continuando sobre a nossa aula de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que no continente americano, como a gente já viu outras vezes, a gente vai ter aqui o mapa mundi, e esse mapa mundi, ele vai mostrar o nosso globo em uma forma de plano esférico. O que significa isso? A gente já viu cartografia, lembram? O plano esférico é quando eu pego uma página, digamos, uma folha, algo plano, e envolvo um globo, né? Envolvo um círculo, envolvo uma bola. E quando eu abro isso, ele vai ficar nesse formato. Só que isso vai ficar com deformações. Eu não sei se vocês ainda lembram das teorias de Peters, né, de Mercator, e também de Robson, onde que a gente via que algumas áreas do globo ficavam com deformações em relação à sua forma de representação. Então, nessa apresentação aqui, nós vamos entender que nós temos alguns continentes. Esses continentes, eles precisam ser analisados de uma forma bem geral, tá? Por exemplo, a gente vai ter aqui o continente europeu, a Ásia, a África, a América e a Oceania. Nós temos aqui 5 continentes habitados, né? A gente não vai considerar nesse momento a Antártida, porque a Antártida é um lugar que não é de algum povo, ela é internacionalizada, ou seja, ela não pertence a ninguém, também ela não é habitada, ela é usada para usos científicos e pesquisa, tá bom?
Bom, então a gente tem que refazer essa recapitulação, quero que inclusive vocês possam estar anotando que o maior continente em extensão territorial, a gente vai ter o continente asiático, tá bom? O continente asiático, ele é muito diverso, a mesma forma que ele tem ali a maior população do mundo, lembrando que a China tem mais de 1,2 bilhão de habitantes, e a Índia, que também fica na Ásia, fica pertinho da China, tem 1,1 bilhão de habitantes, então elas estão ali muito próximas, tanto em população e também em proximidade geográfica. Só esses dois países, eles concentram uma grande parte da população mundial, já que a população mundial ela está em 7 bilhões. As duas chegam a ser 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. Então a gente vai ver uma quantidade muito alta aí em relação à população mundial concentrada nesses dois países que ficam na Ásia, tá bom? Além do continente asiático, por ele ser o maior continente em extensão territorial, mas também em população, nós vamos ter também o continente americano. O continente americano ele vai ser o segundo maior continente em extensão territorial. No entanto, ele vai ser o único continente que ele vai ser o maior na sua extensão norte-sul. Isso significa o quê? Que o norte até o sul, ele é o maior continente. Se você for perceber os outros continentes, eles não passam ou do norte ou do sul. Eles não são assim compridos no seu sentido norte-sul, ou seja, de cima para baixo, né? Vocês percebem aqui que a América ela consegue ser uma extensão de norte ao sul. Por isso que o continente americano, ele vai ter características bem diversas. Ele vai ter de climas frios, polares, até climas tropicais, equatoriais, desérticos, semiúmido, tudo bem? E aqui nesse texto que eu preparei para vocês, eu vou ter, por exemplo, que o continente americano ele vai possuir uma área de mais de 42 milhões, perdão, de quilômetros quadrados. E é o continente, esse continente é o segundo maior continente da Terra, ocupando 28% das terras emersas, ou seja, as terras que estão acima das águas, tá? Que estão emersas e não submergidas. Emersas é acima, submergidas é abaixo. Ficando atrás apenas do continente asiático, como eu contei para vocês anteriormente, tá bom? E aqui, gente, a gente já falou sobre isso também, sobre a questão do continente americano, ele tem uma divisão histórica, uma divisão em relação à sua cultura, à sua colonização. Isso aqui já ficou batido para vocês, e eu espero que nós vamos ter nesse sentido de colonização, de cultura, de laços históricos, onde a gente vai ter duas formas de colonização do continente americano. Aqui em cima, nesse primeiro globo, a gente vai ver dois países, que significa o Canadá e os Estados Unidos, né? A gente vai ter ali nesses dois países uma forma de colonização diferenciada em relação ao restante do continente americano. Nesses dois países que eu acabei de citar, eles foram uma forma de colonização de ocupação. Então você imagina que vieram povos da Europa, principalmente ingleses, mas também escoceses e outros europeus, justamente para ocupar essa região, porque também o clima era favorável, uma vez que essa região está acima da linha do Trópico de Câncer, que é a mesma região onde a gente vai ter a Europa também. Então, o clima era favorável, as formas de eles habitarem a região foi favorável e o pensamento também foi favorável. Lógico que não foi só rosas, né? Essa região também no continente teve suas resistências. A gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos tendo aí as 13 colônias, onde que as colônias do norte eram mais livres, elas eram mais abertas, neoliberais do que em relação às colônias do sul, onde que eram mais dependentes da coroa inglesa, né, da metrópole inglesa. As colônias do norte, elas acabavam sendo menos dependentes, elas tentavam ali, de outra forma, conseguir mercado consumidor das suas mercadorias que não fosse apenas a metrópole, que não fosse apenas ali a Inglaterra. As colônias do Sul já eram muito mais dependentes da Inglaterra. Mas isso a gente vai falar depois sobre a colonização do continente em relação aos Estados Unidos, tá bom? A gente vai ter também o Canadá tendo essa disputa territorial com os Estados Unidos. Esse território atual do Canadá, ele era bem maior em relação ao que a gente vê hoje. O território dos Estados Unidos era bem pequeno. Ele foi conquistando territórios a partir de compras
de conquistas e guerras. Principalmente o México foi o maior prejudicado em relação a essa disputa territorial por compra, disputa e guerras, uma vez que essa região muito mais a oeste dos Estados Unidos pertencia ao México. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, a gente vai ter aqui as duas Américas sendo classificadas em sua forma de colonização, sua forma histórica, sua forma política, sua forma econômica, tá bom? Na América Latina, é uma região da América onde são faladas prioritariamente línguas derivadas do latim, particularmente o espanhol, o português, ocasionalmente o francês. A América Latina compreende a quase totalidade da América do Sul e central do continente. Por que quase a totalidade da América do Sul? Porque esses dois países aqui, a Guiana e também o Suriname, a Guiana Francesa é esse bem aqui pequenininho verde, tá? Como o francês ele também deriva do latim, por isso que ele entra aqui nesse caso para a classificação da América Latina, tá? Latim, Latina. E esse bem aqui do meio, ele vai ser o Suriname, e esse bem aqui maiorzinho, não sei se dá para vocês definirem um pouco, mas vai ser aí a Guiana. Então, esses dois países pequenos, um fala o inglês, né, que vai ser a Guiana, e a gente vai ter, perdão, que vai ser o Suriname, e a Guiana, ela vai falar o holandês. E temos a Guiana Francesa, que fala o francês, né? Bom, aí bem aqui eu vou ter a América Anglo-Saxônica, que são os dois países que eu mencionei, que vai ser o Canadá e os Estados Unidos, refere-se aos países do continente americano que tem como principal idioma o inglês e que também possuem laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês que Reino Unido é diferente de Grã-Bretanha e também de Inglaterra, tá bom? Reino Unido envolve 4 nações, 4 reinos, certo? E aqui, geograficamente, o continente americano ele vai se dividir em 3 partes, como eu falei para vocês. Então, essa primeira parte aqui, ó, desse primeiro traço vermelho, a gente vai ver para cima, do México até o Canadá. A gente vai ter a América do Norte, essa região bem estreita que pega essa parte continental, que vai ligar a América do Sul, a América do Norte, que eu chamo de América Istmica, ou também de América Central. E aqui as nossas ilhas, né? O Caribe também fazem parte da América Central, tá? São pequenas ilhas que, inclusive, dependem principalmente da questão agropecuária para a sua economia e o turismo também. Daqui da Colômbia, onde que se emenda com o Panamá, a gente vai ver a América do Sul, né? Na América do Sul, nós vamos ter alguns países nos quais apenas 2 não irão fazer fronteira com o Brasil, que eu falei para vocês lá na nossa última aula, que foi em relação a ser o Equador e o Chile, os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul. Tudo bem? E continuando aqui, pessoal, naquela aula que nós tivemos ainda presencial, eu falei que como o globo no seu sentido norte-sul, ele era dividido em hemisfério norte e hemisfério sul a partir da linha do Equador, e que entre os 2 trópicos, o trópico de cima da linha do Equador é o trópico de Câncer, e o trópico abaixo da linha do Equador vai ser também a questão do trópico de Capricórnio. Então, nesse sentido, a gente vai entender que entre esses 2 trópicos aqui, nós vamos ter a região tropical, certo? Então, toda essa região em rosa que vocês estão enxergando aqui serão regiões tropicais. Abaixo do Trópico de Capricórnio, assim também como a região que está acima do Trópico de Câncer, até os seus círculos polares, respectivamente, Antártico e também o Ártico, nós vamos ter, por exemplo, essa região em verde como subtropical, tá? Bem aqui embaixo na legenda vocês conseguem enxergar a classificação por cor de cada tipo climático, tá bom? O continente americano está situado dentro de todas as zonas climáticas da Terra, como eu falei no começo da aula, desde a polar, tropical e temperada, com exceção da zona polar Antártida, né? Que nessa região, no caso, não pertence ao continente americano. Os oceanos que banham o continente são o oeste, essa região bem aqui, olha que a rosa dos ventos para orientar vocês, tá? Lembra que quando eu tiver dúvida, eu coloco a estrela no meio do objeto que eu estou analisando. Se eu pegar essa estrela e colocar em cima do continente americano,
eu vou ter para um lado, que é para o lado esquerdo, eu vou ter o oeste, olha aqui o O para o lado esquerdo, e eu vou ter o E, que significa east, que no caso é em inglês, eu vou ter para a direita, né? Vai ser leste. Então, os oceanos que banham o continente são o oeste, está o Oceano Pacífico. Esse aqui, desse lado, do lado esquerdo, é o Oceano Pacífico. E do lado direito, a gente vai ter o Oceano Atlântico, né? A gente vai ter mais aqui acima, que vai ser o Oceano Ártico, glacial, certo? E nessa parte mais embaixo, a gente vai ter a Antártida, né? Que é a parte mais ao sul da América do Sul, né? Do continente americano. Aqui, como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai ter América do Norte, pegando também a América Central, aqui bem pequenininho, né? Também aqui Cuba, algumas ilhas. Não vamos focar muito na relação da América Central. Vamos focar aqui do México para cima, que é a América do Norte. Percebo que na costa oeste, ou seja, se você colocar de novo aqui uma rosa dos ventos, você vai perceber que para o lado esquerdo vai ser oeste, né? E para o lado direito vai ser leste. Perceba que nesse lado aqui mais escurinho, mais amarronzado, aparece com rugosidade. É como se fossem grandes cadeias montanhosas. E na verdade são cadeias montanhosas rochosas, que mais à frente eu vou mostrar imagens para vocês como é que se tornam a formação desses lugares chamados de grandes montanhas, tá bom? Essas regiões aqui mais em verde eu chamo de planícies. O que significam planícies? São regiões baixas, regiões baixas que estão no mesmo nível do mar, tá bom? E a gente vai ter os planaltos e outras classificações do relevo também. Então, as partes mais altas são essas regiões aqui em marrom e as partes mais baixas são os verdes, tá bom? Que são os planícies. A gente vai ter aqui, por exemplo, a explicação dessa imagem que a gente acabou de enxergar, que a oeste encontramos um relevo bastante acidentado, encontramos as maiores altitudes relacionadas aos dobramentos recentes, ou seja, a gente vai falar aqui de uma questão geomorfológica, uma questão de placas tectônicas, o que significa dobramentos recentes, dobramentos antigos, uma vez que dobramentos recentes está ainda em formação, já que as placas tectônicas estão se chocando, então ainda formando, tendo a sua formação geológica, tá? A gente vai falar também sobre a região geologicamente instável, apresentando abalos sísmicos ali, principalmente na região de São Francisco, na Califórnia, os fenômenos vulcânicos como a gênesis e os vulcões. A gente vai ter também a medida em que nos desdobramentos alerte as altitudes vão diminuindo até atingirmos a planície central, que foi formada por um processo de deposição de sedimentos, né? Então a gente vai ver aí que a deposição de sedimentos é quando você tem uma região e vai ser depositado através do transporte do vento, às vezes também por transporte pluvial, e esses depósitos eles vão se acumulando um em cima do outro. Por isso que a gente vai ver esses sedimentos sendo depositados. Mas o que é sedimentos? São matéria orgânica e inorgânica, né? Então a gente vai ver ali poeira, a gente vai ver pedaços pequenos de rochas que vão ser transportados através do vento, através da água da chuva, através das próprias regiões de, das águas dos rios, que vão ser regiões fluviais, tá? A gente vai ter também aqui os avanços, que é em direção a leste, as altitudes aumentam novamente. Temos os Montes Apalaches, né, formados por dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com um processo de erosão que possuem altitudes médias e baixas. Então a gente vai ter essa classificação também geomorfológica em relação à sua formação geológica, se ela vai ser recente, se ela vai ser antiga. Nesse caso, os Montes Apalaches são formações mais antigas, que vão ser em relação classificadas em montanhas e também em planaltos, tá bom? E após ultrapassar essas elevações apalachianas, né, veremos uma planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Então vou voltar bem aqui, ó. Olha só. Aqui, os Apalaches, quando eles caminham para leste, a gente vai diminuindo o relevo, né? O relevo vai ficando mais baixo, de uma região alta, que é essa em marrom, ela vai caminhando para mais a leste, e quando for chegando mais a leste, ela vai tendo o seu relevo voltado para planícies. Bom, aqui no Canadá a gente vai encontrar uma grande quantidade de lagos, né, originado do aquecimento gradual das temperaturas e o derretimento das geleiras, porém
no extremo norte os rios mantêm-se congelados. Se a gente for voltar aqui na imagem, a gente vai entender que essa região aqui do Canadá é uma região que ela é bem congelada. Então o Canadá ele tem a sua maior parte do seu território em terras que são gelos, né? Então vão estar por um processo aí de congelamento. No entanto, alguns rios, alguns lagos são formados a partir do derretimento desse gelo, como a gente pode enxergar nessa parte aqui, nessas aqui também, que era uma região toda congelada, mas com o aquecimento gradual das temperaturas, né? A gente vai ver esse gelo dando lugar ao seu formato sólido para o líquido, no caso a água. A gente vai ver aqui, por exemplo, que também no oeste dos Estados Unidos encontramos o Rio Colorado e o internacionalmente conhecido Grand Canyon, né, que a gente vai ver ali depois uma imagem, como é que se apresenta essa formação geológica do Grand Canyon, a partir que ele foi um desgaste geológico a partir de grandes rios que foram dando espaço para grandes crateras e assim formando todo aquele formato do Grand Canyon, que depois eu vou mostrar a imagem para vocês. Vários rios nos Estados Unidos têm suas nascentes das montanhas rochosas, né, os Apalaches, e correm em direção à planície central, desaguando no Golfo do México, né? Aqui no Golfo do México, que é uma região que era mais arredondada, olha só. Então esses rios eles nascem da região do relevo mais alto e eles vão descendo. Quando eles vão descendo, eles vão desaguar aqui nesse Golfo do México, ó, que é toda essa parte aqui, ó, arredondada, se chama Golfo do México. Então os rios eles vão descendo até desaguar aqui nessa região, no Golfo do México, tá? A gente vai ter aqui, ó, o transporte hidroviário, é um transporte um meio de integração entre as economias canadense e estadunidense, pois reduz o custo do deslocamento de produtos comercializados. Nesse caso aqui, o rio que é muito utilizado também é o rio Mississippi, que é um rio que ele vai atravessar todo o território dos Estados Unidos de norte a sul, tá? E ele vai desaguar também ali no Golfo do México, ok? E bem aqui, como eu falei para vocês, eu iria mostrar a formação geológica como o Grand Canyon, né? Essa região que ela foi erudita justamente pela questão do vento, pela questão da água, das chuvas e também como eram os rios que caminhavam por lá, acabavam também erudito a região do Grand Canyon, tá? Passando por grande erosão. Aqui a gente vai ter um clima polar. Esse clima polar ele vai ter temperaturas muito baixas, né? Só lembrando que temperaturas baixas são temperaturas geladas. Então a gente vai ter aí ao longo do ano cerca de 10 graus Celsius no verão, chegando a menos 10 graus Celsius também no inverno, né? Aí eu lembro que eu falei para vocês que eu tinha uma variação, né, de temperatura, e essa variação de temperatura ela vai do maior menos o menor. Então a gente vai ter uma variação muito alta aí, que não vai ser só de 10. Uma vez que valores negativos mais valores positivos, lembro lá da matemática que sinais iguais soma e sinais diferentes o quê? Subtrai, né? Vamos lá. Verões curtos e o gelo recobre a superfície por cerca de 9 meses durante o ano. Então vocês vão ter esse verão muito curto. Então durante 9 meses, se o ano tem 12, 9 meses ele vai ficar coberto por gelo. O bioma predominante lá é a tundra, composta por musgos e links. A tundra é essa região bem aqui, olha, embaixo na imagem, como se fosse campos, né? Essa tundra ela só é vista no verão, porque durante o inverno ela vai estar coberta por gelo. Então, como a gente vê aqui no texto, vai ser formada por musgos e links. Musgos e links são aquelas gramíneas bem fininhas, bem curtas mesmo, que servem até para pasto para alguns rebanhos, né, de cabras, ovelhas e tudo mais. Os animais característicos de lá são os ursos polares, os lobos, antílopes, entre outros também. Esses são os animais característicos do lugar, tá bom? Baixa concentração de população nessa região, uma vez que essa região é uma região muito alta. Aqui a gente pode perceber regiões montanhosas, regiões que vão ter temperaturas muito baixas, ou seja, vai ser muito frio, muito gelado, e as pessoas não se adequam a esse tipo de clima, uma vez que isso não contribui para a população viver bem, né? Ela vai viver desconfortável com tanto frio. Tá, gente? Então a gente vai parar aqui no clima frio, porque o vídeo ficou muito longo
e já tenho cerca de 25 minutos. Eu vou parar para postar no YouTube e disponibilizar para vocês, tá bom? Depois a gente continua na questão do clima frio.